Olá, pessoal. Na sexta-feira, eu lancei um quiz na minha página no Instagram, né? E eu coloquei uma série de perguntas para que o pessoal pudesse se manifestar, se colocar diante da narrativa que Marcos, o primeiro dos evangelistas, né, para discutir a narrativa que Marcos criou acerca dessa paixão de Jesus Cristo, isso é, da paixão em que ele é preso, né, segundo Marcos, vai passar por uma série de processos de julgamentos até culminar na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então eu quebrei, né, em diferentes momentos essa narrativa marcana, né, e fiz essas perguntas para o pessoal lá do Instagram. E eu quero agora comentar com vocês aqui, aprofundando, obviamente, cada uma das respostas a esse quiz, não é? Com vocês aqui no YouTube. A primeira pergunta que eu coloquei para eles dizer respeito à traição de Judas. E isso aparece lá em Marcos, capítulo 14, versículos 43 e 45. Né? Então, o pessoal do Instagram, que está lá comigo todo dia, me acompanha, porra, esses caras arrebentaram, né? Quando eu perguntei, e aí, sobre a traição de Judas, né? Eles já tinham a informação prévia, pelo menos muitos deles, né, que isso é um relato criado mesmo, inventado por Marcos. Né? Ah, mas você está dizendo que Marcos mentiu? Não se trata de mentira. Primeiro, por que eu posso dizer que Marcos criou essa narrativa, inventou a narrativa da traição de Judas? Porque dois autores muito anteriores a Marcos, de um lado, o autor do Evangelho e do outro, Paulo, nunca mencionaram, absolutamente nunca mencionaram, não é, que Jesus tivesse sido traído por um dos seus discípulos, ainda mais discípulos que ele próprio escolheu. Então, obviamente, né, que o relato da traição de Judas seria mesmo uma invenção marcana. Mas por que Marcos inventa isso? Imaginem, né, um autor escrevendo ali no início dos anos 70, ele tem que dar conta, em primeiro lugar, para ele próprio. Como o seu norte, como a sua liderança religiosa foi parar numa cruz, pô. Imaginem o que é uma cruz no contexto imperial romano. Quem para na cruz? Parricidas, matricidas, estupradores, escravos revoltosos, seja porque assassinou o Senhor, seja porque planejam fugas, e aqueles que atentam contra o Estado. Bom, então não é motivo de honra, não é motivo de orgulho, não é? Ter o Senhor da tua vida, porra, pregado numa cruz. Se hoje, 2000 anos depois, essas coisas funcionam bem pra gente, para um autor no ano 70, na década de 70 do século I, porra, não funciona bem não, cara. Então ele precisa dar sentido a isso. Ele precisa compreender bem e melhor. Então o que Marcos fará, né, é olhar pela Septuaginta, a Bíblia judaica, escrita em grego, isso é a Septuaginta, né, para dar sentido, resposta a um Jesus, né, que vai ser traído por um discípulo. Então, Marcos está trabalhando nesse contexto com uma criação, com uma invenção, com profecias historicizadas. O segundo tópico, portanto, é um relato estritamente teológico, né? Um segundo tópico que eu coloquei lá no quiz da galera era, não é, se Jesus de fato foi preso no Getsêmani. E isso faz parte de Marcos 14:46. E eu disse, olha, isso sim, não é,
tem plausibilidade histórica. Isso sim, né, dá para a gente historicamente argumentar. Jesus não é um cara das grandes cidades. Jesus é aquele indivíduo, como eu já falei em outros vídeos aqui no YouTube, que nasce numa aldeia. Jesus é formado do ponto de vista de como ele pensa, vê a vida e o mundo, por olhos camponeses. Jesus tem uma formação campesina, né? Jesus é o cara que, quando a gente começa a percorrer os passos dele, é o cara que passa por pequenas aldeias, pequenas vilas, cidades não tão significativas assim para um ambiente urbano galileu, né? Então Jesus optou pelo seu ministério de percorrer esse universo camponês, poucas vezes em contato com citadinos. Então, quando ele toma a decisão de ir à cidade de Jerusalém, uma baita cidade, né, ele lá vai encontrar a morte. Por quê? Porque ele está trabalhando no seu ministério a ideia de um reino, o reino de Deus. Também já discuti isso com vocês aqui. Esse reino de Deus, ele está pautado em 4 grandes bases. A primeira delas é um reino onde a justiça de Deus se faz presente, em oposição à injustiça do reino de César. Estão percebendo as relações dicotômicas? Em segundo lugar, o reino de Deus de Jesus é um reino de paz, em oposição ao reino de guerra de César. Terceiro lugar, o reino de Deus de Jesus é um reino de comensalidade, de comida, fartura. É isso que o camponês sempre sonha. Pega toda e qualquer sociedade campesina e você vai ver que essa dimensão faz parte dela. É um modelo, né? Fácil de ser percebido, né? Um camponês que vive no limite da fome, fartura é tudo de bom. Então, nesse reino de Deus de Jesus, tem comida, tem bebida, tem fartura, em oposição à fome trazida pelo reino de César. E, por fim, o reino de Deus de Jesus é um reino, não é, de igualdade de gêneros. Homens e mulheres coparticipam desse reino num plano de igualdade, não tem mais nem menos, em oposição ao reino de César, um reino centrado no patriarcado, um reino centrado na falocracia. É isso que faz Jesus ser preso. Então, Jesus, numa pré-véspera de Páscoa, esse cara é nitroglicerina dentro de uma cidade de Jerusalém abarrotada de judeus. E o que é a Páscoa? A Páscoa é para comemorar a passagem da escravidão para a liberdade. Mas que liberdade? Se os territórios judaicos estão ocupados por Roma. Então, um cara como Jesus é um problema seríssimo. Então, a autoridade romana vai lá e prende esse cara. Em que dia? Em que horário? Não é? Numa pré-véspera de Páscoa, quando ainda não é noite, mas também não é dia. No momento em que muita gente está dormindo, não é? Os aderentes de Jesus ainda não estão suficientemente prontos para ir ao seu encontro. Tem pouca gente ali em torno dele. Então pegam esse cara e imediatamente ele será crucificado. Mas no Getsêmani, não é, tem bases históricas para dizer, não é, que isso de fato ocorreu. Aí começa o que eu chamo de um ciclo narrativo marcano totalmente, não é, comprometido com teologia. Veja, não é, quando eu digo
que a ênfase recai na teologia, eu não estou dizendo que isso é fake. Eu estou dizendo que o tratamento dado ou dispensado pelo autor de Marcos é um olhar, é um tratamento, é um discurso, é uma narrativa marcadamente teológica, dando sentido, não é, à sua vida, em primeiro lugar. Ele é o autor do texto. Então, Jesus, de acordo com Marcos, versículos 53 a 65, é levado à casa do sumo sacerdote. Não é? Imaginem, o sumo sacerdote está abarrotado de problemas. O sumo sacerdote tem um enorme templo para gerir. Tem imensos problemas para resolver com relação à festa da Páscoa. O sumo sacerdote, do ponto de vista, não é, religioso, é a autoridade máxima dentro do judaísmo. Implica dizer, esse indivíduo tem tempo para receber em audiência um judeu de origem camponesa, chefe de bando, porque Jesus está sendo lido, né, como um lestes, como um bandido social, como alguém que está, não é, fora da ordem. Portanto, atua às margens da lei. Então, o sumo sacerdote vai parar os seus afazeres para atender, para ouvir o que o indivíduo desse tem a dizer? Não. No entanto, na narrativa marcana, a ida de Jesus ao sumo sacerdote é o cumprimento de uma profecia historicizada. Porque Marcos vai pensar no material, na Bíblia judaica, na Septuaginta, ele vai pensar, não é, alguma passagem profética, de modo a explicar, não é, que Jesus está sendo rejeitado e não acolhido por quem deveria acolhê-lo. Ato contínuo, portanto, é uma narrativa teológica. Ato contínuo, Jesus vai parar diante de Pilatos. Isso está lá em Marcos 15, versículos de 1 a 5. Não é? Então, de novo, o argumento aqui é teológico. Veja, Pilatos não tem ao lado dele uma legião romana. Pilatos tem um destacamento de soldados romanos, né, que é absolutamente desproporcional em relação aos milhares e milhares de judeus que estão abarrotando a cidade de Jerusalém, que estão tomando, não é, as ruas. É muita gente anualmente que acorria para as festas, não é, da Páscoa. E não eram só pessoas dos territórios judaicos, viam judeus das mais diferentes regiões do Mediterrâneo e para além do Mediterrâneo. Então essa cidade estava fervilhando de gente. De novo, Pilatos, a maior autoridade romana dos territórios judaicos, vai perder tempo com um indivíduo que ele classifica como um desordeiro, como um indivíduo que atenta contra o Estado romano. Vai ouvir o que esse indivíduo tem a dizer? Digo para vocês, obviamente que não, né? Então, esse relato também vai se fazer cumprir por parte do autor de Marcos uma profecia, né? Então, Pilatos fará um julgamento. Imagina vocês, não é, de acordo com os costumes romanos. Não existe costume romano. Então, eu não tenho a menor dúvida em dizer para vocês o seguinte, não é? De novo, Jesus nunca foi parar diante de Pilatos. Nunca, né? Isso quer dizer, portanto, que nunca houve um julgamento de Jesus, né? Pilatos nunca disponibilizou, né, o seu tempo para julgá-lo. E eu estou me referindo a Marcos 15, versículos de 6 a 15,
os judeus pedem a soltura de Barrabás. Né? Então, esse julgamento nunca existiu. Jesus de um lado, Barrabás do outro, e Pilatos perguntando ao povo judeu, aos judeus, o que eles queriam, soltar Jesus ou soltar Barrabás. Isso nunca existiu. Mas vamos imaginar, né, forçando a barra, esticando bem a corda, vamos imaginar que existisse um costume romano, que eu já disse que nunca existiu, de soltar um prisioneiro durante dias festivos. Vamos imaginar que esse costume existisse, beleza? Então, eu posso dizer que já tem um problema na narrativa. Por quê? Porque junto com Jesus, outros 2 judeus foram também crucificados. Atentem, esses 2 judeus deveriam estar no tal julgamento de Pilatos. Então não deveria ser Jesus de um lado, Barrabás de outro. Deveria ter ali também mais 2 outros prisioneiros judeus. Olha aí, por que eles não foram para lá? Porque nós não estamos diante de relatos históricos. O autor está dando sentido teológico à morte de Jesus. Percebam? Está discutindo como é que pode, diante da vida, aquilo que é evidentemente bom, nós abrirmos mão do que é bom em detrimento do que é mal, do que nos causa dor. É isso que está em jogo. Claro que um relato desse, do povo judeu gritando e pedindo Barrabás em detrimento de Jesus, né? Com um aprofundamento, então, disso em Mateus, né? Que o sangue desse aí caia sobre nós e nossos descendentes. Claro que isso aí é um chão para um antissemitismo. Eu não tenho dúvida. Já escrevi sobre isso em vários trabalhos, em vários textos já publicados. Não é? O chão do antissemitismo advém dessas passagens, não é? Traçadas aqui por Marcos. Então, Barrabás e Jesus nunca conheceram um julgamento, absolutamente. Bom, passando daí, não é? Nós temos a narrativa de Marcos, lá no capítulo 15, versículos 16 a 21, onde Jesus, não é flagelado, torturado, não é? E vai andar pelas ruas de Jerusalém, tendo como ajudante o Simão de Cirene, que o ajuda a carregar a cruz. Então, de novo, isso é história? Não. Isso é teologia. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos deixar Marcos um pouco quieto? Vamos deixar um pouquinho Jerusalém de lado? Vamos vir aqui para o nosso tempo presente? Então, estamos agora lá em Belém, Círio de Nazaré. Milhões de brasileiros acorrem para o Círio de Nazaré. Milhões de indivíduos. E lá, 10, 15, 20 italianos estão enchendo de pancada um brasileiro diante daqueles milhões de indivíduos. Pancada, né? Não estão deixando ele em pé. Vocês acham que esse tipo de ação vai passar impune aos olhos daqueles milhões de brasileiros? Vendo o seu compatriota ser agredido, ser humilhado, ser torturado, ser tratado como um nada? Olha, não precisa ser gênio para responder isso. Obviamente que haverá a reação, né, dessas milhares de pessoas que estão vendo a cena em agredir, se não matar, né, esses italianos que estão fazendo isso com esse brasileiro. Agora, fechamos o parênteses. Vamos voltar para a narrativa de Marcos. Vamos voltar lá para Jerusalém. Jerusalém está abarrotada de judeus que estão comemorando a Páscoa. As ruas de Jerusalém estão abarrotadas de indivíduos. Vocês imaginem
não é, a situação. Um pequeno destacamento romano agredindo um judeu pelas ruas lotadas de judeus, um outro judeu, o Simão de Cirene, também sendo agredido, obrigado, forçado a carregar uma cruz, e esse pequeno destacamento vai falando assim: judeu, sai da frente aí, ou você também, sai do lado aí, e sai daqui, e sai dali. Vocês acreditam num negócio desse? Vocês imaginam que isso possa ser história? Pois eu disse, isso é um relato teológico. A Via Crucis, aliás, a Via Crucis não está em nenhum relato neotestamentário. O que nós temos é Pilatos mandando flagelar Jesus e depois crucificá-lo. O caminho que Jesus fez, ninguém sabe. O relato da Via Crucis é muito, mas muito posterior, não é, a essas narrativas neotestamentárias. Leiam com atenção Marcos, Mateus, Lucas, João. Vejam se vocês encontram as estações onde Jesus cai. Vejam se vocês encontram detalhes das ruas por onde Jesus passou. Isso não existe. Absolutamente não existe. Só existe, por exemplo, não é, com os franciscanos, no período medieval. Só existe, não é, em Oberamergau, que é a chave para se entender a narrativa da paixão de Jesus. Ou só existe no cinema. Eu mesmo escrevi um livro, Jesus no Cinema, onde eu analiso essas situações. Então, não estamos diante de relato histórico. É, mais uma vez, um relato teológico. Marcos 15, 16 a 21. Jesus nunca fez qualquer caminho, não é, para chegar até o Gólgota saindo de Pilatos, ou da Fortaleza Antônia, não é? Bom, agora chegamos em Marcos 22, 37. Jesus crucificado no Gólgota. Aí sim, voltamos para a história, né? Então, na minha dimensão, na minha percepção, Jesus é preso no Getsêmani e imediatamente levado pelas autoridades romanas, pelos soldados romanos, para ser crucificado no Gólgota. Então, tudo que está entre Getsêmani e Gólgota é teologia. Então, agora, Jesus foi sumariamente crucificado. Sumariamente crucificado. E entra uma parte duríssima agora para se ouvir, principalmente num domingo de Páscoa. Crucificados não são enterrados. Eu não vou detalhar o que acontece com um crucificado, ainda mais hoje, domingo de Páscoa, mas crucificados não são enterrados. Alguém pode se lembrar de uma descoberta fantástica em 1968 em Jerusalém, onde foi encontrado um osso do calcanhar com um prego fincado nele. Alguém poderá se lembrar de um relato de Joséfo, em que ele pede a Vespasiano para retirar das cruzes 2 amigos dele. Estavam crucificados. Então, logo Jerusalém caiu, milhares de cruzes foram montadas e milhares de judeus foram crucificados. Isso está no relato de Joséfo. E Joséfo encontra 2 amigos e pede a Vespasiano: pô, você me autoriza a tirá-los da cruz? Vespasiano autorizou. Um deles morreu, o outro ficou vivo. E um terceiro momento, também de um achado de um osso, não é, com sinais claros de que o indivíduo foi crucificado. Então, imaginem, isso são pontos fora da curva, porque milhares e milhares e milhares de escravos revoltosos, pensem, a revolta de Espartacus, né? Mas foram 3 grandes revoltas de escravos. A de Espartacus, sem sombra de dúvida, foi a maior, né? Todos foram crucificados. Cadê os ossos desses indivíduos?
Tão logo Jerusalém caiu, milhares de judeus foram crucificados. Cadê os ossos desses indivíduos? Crucificado, né, não é enterrado, ok? Não irei detalhar o que acontece com um crucificado, o corpo dele. Não irei detalhar, né, por causa do nosso domingo de Páscoa. Vamos em frente. Jesus, né, o corpo de Jesus é retirado da cruz e sepultado. Bom, voltamos de novo para as narrativas teológicas, ok? Então, como eu informei para vocês, um crucificado não ele não conhece sepultura, porque um crucificado que atenta contra o Estado romano, dentro das dimensões que eu falei, o que é ser crucificado, será que vale a pena eu repetir? Repito. Parricida, matricida são crucificados. Estupradores são crucificados. Escravos revoltosos, e a categoria revolta aí é a mais ampla possível, são crucificados. E indivíduos que atentam contra o Estado romano são crucificados. Nesses casos, o indivíduo não é enterrado. Por quê? Porque o que se quer é que a memória dele desapareça, suma. Então, se um cara que atenta contra o Estado é sepultado, em torno daquela sepultura, cria-se uma memória de que, né, vale a pena, deve sim, tomá-lo como mártir e lutar contra Roma. Então, os romanos jamais permitiriam, né, que alguém fosse sepultado. No entanto, né, veja como é que é interessante, né? José de Arimateia vai lá a Pilatos e pede o corpo. Um homem rico, poderoso na narrativa marcana, vai lá e pleiteia o corpo. Isso é um bom sinal de olha com quem está falando, né? Mas o grupo de Jesus, um bando, como os romanos leriam, né, um bando de bandidos sociais, esses indivíduos jamais passariam pela sentinela. Mas, de qualquer maneira, pela dimensão e narrativa teológica, trabalhando com profecias historicizadas, é o autor de Marcos, lendo o material judaico, lendo a Bíblia judaica, dando sentido, né, a ele próprio e, posteriormente, ao seu público, seja sua comunidade, seus leitores, etc. e tal. Por fim, né, Jesus ressuscitado. Então, esse é um relato teológico extremamente poderoso. Claro que nem todos os agrupamentos cristãos, nem todos trabalharam com essa dimensão de que Jesus ressuscitou, né? Sequer, para muitos cristãos, sequer Jesus provou da morte. Mas, na longa duração, o que prevaleceu é um Jesus que precisaria morrer, ser sepultado, não é? E no terceiro dia ressuscitar. Então, por fim, o que eu posso dizer sobre o relato da ressurreição de Jesus, né? Para todos aqueles que creem que Jesus ressuscitou, né, uma feliz Páscoa, que vocês possam encontrar o conforto que buscam, né, nesse ato absolutamente extraordinário que é se deparar com um Jesus vivo, um Jesus que seja produtor de vida. Tá bom? Uma feliz Páscoa para vocês.